A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Uma boa noite para todos que estão aí ligadinho. Eu quero pedir perdão pela demora. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, difíceis assim de ajustar. Mas conseguimos entrar aqui, né, com 20 minutos de atraso. Tínhamos marcado para as 22 horas. Também hoje já tivemos logo mais cedo uma live na nossa congregação ali, né? Hoje nós congregamos, mas graças a Deus por isso. Então, hoje estaremos trazendo mais uma breve palavra. Interrompemos aí o estudo sobre o livro de Apocalipse. Somente essa semana que vem, se assim Deus permitir-nos, estaremos voltando com a continuidade sobre o livro de Apocalipse. Estivemos estudando as 7 cartas das igrejas da Ásia e agora vamos entrar semana que vem no estudo que fala sobre após o arrebatamento. E hoje nós vamos estar meditando uma breve palavra sobre como sobreviver ao caos, mas é a presença de Deus que nos faz sobreviver. E o tema, né, dessa mensagem está descrito em 2 passagens bíblicas. Primeiro está lá no Salmo 46, versículo do 1 ao 7, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E a outra passagem está inserida lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Geralmente, né, nós não ministramos com mais de uma passagem, mas é necessário, né? Meditamos uma no Antigo Testamento e agora outra no Novo, que diz lá, assim, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 ao 9, que diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós vamos falar de como a presença de Deus faz nós sobrevivermos em meio ao caos, em meio às situações, às tribulações, às lutas, provas, né? E no momento nós estamos atravessando esses dias difíceis, que é sobre essa pandemia. Nós podemos falar um pouco sobre essa pandemia. O seguinte, ela vem da palavra grega pan, que significa tudo ou todos, tá? E demos significa povo. Então, é uma epidemia de doença infecciosa que espalha em grande proporção em um continente ou até mesmo no planeta. Então, vocês aí têm ouvido muito falar sobre essa palavra pandemia. Então, pandemia é essa palavra grega, que significa, né, como se fosse um povo, todo um povo passando por uma situação, principalmente sobre infecção, que venha de vírus ou bactéria, tá? E nesse momento, irmãos, é necessário, né, esse isolamento social. Estamos falando sobre a volta ao trabalho, né, as atividades, só estão, né, necessário mesmo os mercados, farmácia, até mesmo materiais de construção, enfim, coisas extremamente necessárias. Por quê?
porque realmente o vírus ele é assim, ele se espalha, e esse se espalha com espirro, com uma tosse, se ele estiver numa superfície, por isso que é necessário nós passarmos sempre, né, o álcool em gel, andar de máscara é necessário. Então, enquanto ele estiver em alta, enquanto ele estiver nessa escala de proporção de contaminação, é necessário o isolamento social. Só que é nesse momento, né, que não só a enfermidade, né, nos atemoriza. Qual é o ser humano que não se atemoriza? E nós sabemos, irmãos, que na verdade a gente não tem medo da enfermidade. O que a gente tem medo é o do que ela causa, que é a morte. A morte é o nosso último inimigo a ser vencido quando Jesus Cristo vier para governar na dispensação milenial. Então é da morte que a gente teme. Qual o ser humano que não teme, não é verdade? Então, mas nesse isolamento social tem surgido muitas outras enfermidades, não só esta física, né, ao qual nós tememos, mas a enfermidade que atinge a alma, né? A alma. O isolamento coletivo, que é esse isolamento geral que nós estamos tendo, né, em sociedade, e isto já causa um certo desconforto para nós, mas também tem um isolamento individual, que é justamente quando a pessoa fica, né, enferma, contaminada com este vírus, e ela precisa ficar isolada. Uns ficam isolados dentro de casa, né, longe até de todos. Isso já causa, né, irmão? Se a gente for ver um desconforto, uma tristeza, mas é necessário. E aqueles que estão nos hospitais, em isolamento total, que não pode ser visitado por nenhum parente. Então, imagine, para quem não está no hospital, mas está dentro de casa, passando por tudo isso. Tem pessoas que não se contaminaram com esse vírus, graças a Deus por isso, mas que está com medo, né? E isso é normal, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que este medo não venha se tornar em pânico, né? O pânico, e assim vier a angústia, vinha a ansiedade, vinha a depressão e até mesmo a morte. Então, nesta noite é isso que nós iremos tratar, tá? Numa breve palavra sobre algo que Deus colocou em meu coração, sobre todo esse isolamento, as consequências que causam justamente em nós, no nosso psicológico. Então, não só o vírus está assim causando o problema, mas as enfermidades da alma também, né? Agora as famílias têm que estar em maior grupo dentro de casa, né? Um maior consumo de alimento, muitos também estão perdendo seus empregos devido ao fechamento do comércio. Então imagine como uma pessoa fica, né? Quando tudo vai bem e de repente tudo começa a ir a mal. Mas é nesse momento que nós vemos que Deus está presente em todas as coisas. Hoje nós estivemos ali ministrando na de Bangu, Vila Kennedy, e o Senhor falou aos nossos corações sobre que sempre haverá um escape, sempre haverá uma esperança. Então não perca a sua esperança. Então, como sobreviver ao caos com a presença de Deus? Ou melhor, a presença de Deus nos fazendo sobreviver ao meio do caos. Então, vamos falar um pouco sobre essas enfermidades. Essas são as enfermidades não físicas: medo, pânico, angústia, ansiedade, depressão. Essas são enfermidades que nós não vemos e que nenhum médico assim vai ter um remédio. Ele pode passar um calmante, né? Pode pedir para você descansar, para você relaxar, mas dizer assim, você está curado disso. Não, isso é gradativamente. Isso tende a, se nós não buscarmos realmente a face do Senhor, isto tende a piorar, tende a deixarmos mais enfermos e podendo levar até mesmo à morte. Então, hoje vamos tratar um pouco das enfermidades da alma. Elas não atacam o corpo, mas atacam a alma. Problemas emocionais precisam ser tratados, porque senão eles viram tragédias. O suicídio mesmo é uma tragédia. Quando ele chega a acontecer na vida de alguém ou adentrar numa família, isso já vem e não é de uma hora para outra o suicídio.
Ele vem vindo com uma angústia, com medo, ele vem vindo com a falta da fé, da esperança. A alma vai adoecendo, a alma vai perdendo a fé, a esperança, não vê saída, e é quando entra o desespero, na angústia, na depressão, e a pessoa dá cabo da sua vida. É muito triste, né? Porque nós bem sabemos que o suicida, né, ele não tem o perdão da sua alma, por duas razões. Primeiro, porque ele destruiu o templo do Espírito Santo. E segundo, ainda que Deus desse uma oportunidade para ele, como ele viria para pedir perdão ao Senhor se ele já morreu? Então, é algo muito sério a se pensar. Parece assim que isso é tão assim fácil de ser solucionado, mas não é não. Porque quando o nosso psique, que é a alma, começa a ser atingido por essas enfermidades, precisam ser tratados logo no começo, para que isso não vire uma tragédia. E o Senhor, nessa noite, vai tratar comigo, contigo, conosco, para que nós possamos ter vitória em meio a tudo isso que nós estamos passando. O livro de Salmo ele é composto por orações e louvores. Tá? No Antigo Testamento, o salmista mostra sua total confiança no Senhor. Nesse Salmo 46, o salmista que escreve esse salmo, ele mostra lá no princípio, no primeiro versículo, a sua total confiança no Senhor. Ele já mostra, antes de passar tudo aquilo, ele já está com a fé alicerçada em Deus. E aí ele começa depois, nos próximos versículos, a apresentar as coisas terríveis, como diz aqui, olha, diz aqui, que ainda que a terra se mude, ainda que os mares se espumem, enfim, os montes se esbravejem, saia do lugar, ainda que aconteça, ele está dizendo aqui, tsunamis, terremoto, imagine, irmãos, acontecer, né? Isso no nosso país, terremotos, são coisas terríveis, são tragédias terríveis. Teve aqui a tragédia em Brumadinho, apenas uma barreira que se rompeu. Olha o caos que foi causado naquele lugar, que até hoje traz consequências. Então, o salmista, no Salmo 46, ele está com a sua fé lá no primeiro versículo, alicerçada no Senhor, para poder passar as adversidades. Então, nós só podemos passar a adversidade e ter vitória se fizermos do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e o nosso socorro. Aí sim, nós vamos conseguir atravessar tudo isso com vitória no final. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui que o Salmo 46, ele é um salmo de fé e de segurança em Deus. Então, quer ter segurança, quer ter fé? Medita no Salmo 46, porque o Senhor vai falar profundamente contigo, mais ainda, porque eu tenho certeza que após essa live, eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo fale mais alto em vossos corações. Diz aqui, não se desespere e nem dê lugar ao adversário. Estamos passando por tudo isso, mas lá na carta de 1 Pedro 5,7 diz, sede sóbrios, vigiai, né? Porque o vosso adversário anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então, nós temos que ser sóbrios. O que é ser sóbrios? É estar com equilíbrio. Para quê? Para que o nosso adversário não encontre brecha e venha atuar na nossa vida. Então, nós, servos do Senhor, se está surgindo algum pânico, surgindo alguma coisa que está te tirando o equilíbrio da sua confiança no Senhor, então centralize a sua confiança no Senhor para que o Senhor venha te dar equilíbrio em meio a essa situação e Ele possa te conceder vitória. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então vamos vigiar, mesmo em meio a Bíblia, irmãos, ela tem resposta para tudo. Nenhum de nós vamos poder dizer, Deus, olha, eu me perdi por causa disso, Senhor, eu fiz... Não, porque a Bíblia tem resposta para
tudo e tem solução para tudo também. Então, 1 Pedro 5,7, vigiai, sede sóbrios, tá? Para que a angústia, a ansiedade, a depressão, né, o desespero, o medo, o pânico não venha adentrar na tua vida. Por quê? Porque Deus é a nossa segurança. Ele diz assim, Ele é o nosso refúgio, é um abrigo no momento da aflição. Abrigo é um lugar onde nós podemos nos esconder. O salmista, no Salmo 46, ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de esconderijo, onde nós podemos nos abrigar. Se abrigue em Deus, confia no Senhor, porque a luta não dura para sempre. Esse vírus não vai durar para sempre, mas o nosso Deus vive eternamente e para todo sempre. Então faz do Senhor o teu refúgio. Diz também que Ele é a nossa fortaleza, é um lugar forte, é um lugar inabalável. Então, quer ter segurança total? Quer passar pelo caos e ter vitória no final? Faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor a sua fortaleza, porque ainda diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele chega na hora certa. Ele chega no momento que deve se chegar. Ele não chega nem antes, nem depois, mas na hora certa. Agora, o mais interessante é o seguinte, que quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, fala de Paulo dizendo que a excelência que vem de Deus está depositada num vaso de barro. E o que tem a ver com a segurança do salmista? Tudo a ver para os dias atuais. Porque no Antigo Testamento, os servos de Deus experimentaram somente a sombra da glória de Deus. Tudo no Antigo Testamento é uma sombra. É algo mostrando o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos a substância. Hoje Deus não está assim simplesmente distante como no antigo assim, não poderia entrar em cada servo dele, mas hoje ele habita dentro de você e de mim. Se no Antigo Testamento, né, o salmista ali escrevendo em meio ao caos, né, o Senhor, o Espírito do Senhor não habitava ainda dentro do ser humano, porque não havia ainda, né, a graça, não havia Jesus vindo para essa terra. Imagine, ele já tinha aquela segurança total em Deus. Imagine você e eu que temos a presença de Deus dentro de nós, que somos esse vaso de barro. Irmãos, não há pânico, não há medo, não vai ter tristeza que vai dominar a nossa vida. Ela pode até chegar na porta do nosso coração. A angústia, a aflição pode chegar, mas entrar não. Por quê? Porque o Senhor, a presença de Deus, habita dentro de nós, como diz em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 6 ao 9. E ainda diz assim, olha, somos vaso de barro. Por que vaso de barro? Porque somos material frágil, somos sem aparência. Então, você quer guardar um tesouro? Guarde um lugar que você crê que ninguém vai querer buscar ali o tesouro. Guarde num lugar onde alguém ou menos pense que você tenha guardado um tesouro naquele lugar. É por isso que Deus guarda o seu tesouro dentro do vaso de barro, aonde Ele sabe que o adversário não vai querer, não vai assim querer encontrar. Por quê? Porque é um vaso simples, é um vaso sem aparência, e o melhor de Deus está dentro de cada um de nós, que é a presença do seu Espírito Santo. Então diz assim, olha, os resultados da presença de Deus na nossa vida é o seguinte, guarde bem isso, irmãs. Quem puder anotar, tá? Guarde bem isso no vosso coração, porque ainda que no momento você não esteja precisando, você esteja fortalecido, mas guarde alimento e também leve alimento para aquele que precisa, quem sabe da sua família, quem sabe um vizinho, quem sabe, né, um conhecido, um amigo, leve esse alimento para ele ou para ela. Você pode estar salvando alguém da morte.
Você pode estar salvando alguém, quem sabe de tirar a sua própria vida, porque Deus está falando nesta noite aos nossos corações. E os resultados da presença de Deus, os resultados da presença de Deus dentro do vaso de barro, o primeiro resultado é o seguinte. Primeiro o Senhor nos fala a seguinte coisa, que diz assim, olha, em tudo nós somos atribulados. Podemos ser atribulados? Podemos ser atribulados. Porque a tribulação, ela passa por fora do vaso, né? Ela é a consequência, ela é a causa. Mas nós não devemos estar angustiados. Porque a angústia, ela é lá dentro. Mas se a angústia bater no teu coração e ver que você está preenchido da presença de Deus, ela não vai ficar. A tristeza pode chegar na porta, mas fazer morada não. Por quê? Já tem alguém morando lá dentro. Quem é? O Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo dentro do seu coração, angústia nenhuma vai poder tomar conta, porque já está ocupado. É isso que esta palavra nos diz. Primeiro o Senhor está falando de segurança. Fazer dele o nosso refúgio e fortaleza, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E agora ele diz, se eu moro dentro de você, a angústia não pode tomar conta da tua vida. Então, se a angústia não pode, o medo, ele bate em retirada, porque Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, se ele mora dentro de nós, ele nos enche de confiança, ele nos enche de fé. Pode estar tudo, cada vez a gente ouve uma notícia ruim, não é verdade, na televisão? Nós abrimos, vemos tantas pessoas indo embora. Mas, irmãos, você pode até sentir o impacto, mas não deixe que a angústia tome conta do seu coração, porque o Espírito Santo, ele mora dentro de ti. Mais uma revelação do Senhor para nossas vidas, que ele nos fala o seguinte: com todos esses problemas que nós estamos passando, ele nos diz assim, o Senhor nos diz assim, que através do apóstolo Paulo, ele diz assim, eu posso estar perplexo. O que é perplexo? Chocada com o problema. Quem é que imaginaria que nós passaríamos um ano de 2020 dessa forma? Eu tenho certeza que tem muita gente perplexa, né? Eu andei um tempo perplexa. Parece assim, isso é surreal o que está acontecendo. Mas eu posso estar perplexa? Posso. A Bíblia diz que eu posso. O que é perplexo? É você estar chocado, é você se paralisar naquele momento que o problema chega. Você pode sentir isso? Pode. Deus te permite sentir. Mas uma coisa ele diz, você pode estar até perplexo com tudo isso, mas não desanimado. Desanimado você não pode estar, nem ficar, porque o desânimo, ele entra dentro do teu coração e te paralisa de uma forma total. Se o desânimo entrar dentro do meu coração, eu paraliso. O desânimo, é uma paralisia. O desânimo é uma paralisia infernal. Então, naquilo que ele paralisa, que entrou e paralisa a pessoa, para tirar uma pessoa do desânimo, irmão, é primeiro, muita oração, porque primeiro é com oração. Segundo, com muito tratamento psicológico, e mesmo assim a pessoa ainda não se cura totalmente. Só quem cura é Jesus. Mas nessa noite Jesus já está falando. Cuidado com o desânimo. E como eu devo tomar o cuidado? Se enchendo da presença dele. Se encha. Você pode estar perplexo com os problemas, mas não desanimado. Posso ser até perseguido. Terceiro, posso ser até perseguido. Você pode ser perseguido? Pode. Né? Quem está nos perseguindo agora nesse momento? É esse vírus. Ele está em todo canto. A gente fica até meio assim, meu Deus, pegou em alguma coisa na rua, um ferro de ônibus, é num banco, é em alguém, é numa banca, né? Num balcão, você sabe que tem que passar álcool nas mãos. Então, nós estamos sendo perseguidos. Esse vírus está nos perseguindo, né? Ele está nos perseguindo. E vou dizer, irmãos, contar um testemunho aqui para os amados irmãos. Já faz 2 semanas atrás, 2 semanas atrás que digo, esse vírus, eu vou dizer uma coisa,
Ele quis até fazer gracinha aqui dentro de casa. E digo que ele não é só físico, tá? Isso é um espírito de enfermidade. É um espírito de enfermidade. Porque no momento, nas semanas atrás que meu irmão ficou enfermo, eu fiquei enferma, meu filho ficou enfermo, eu senti sim uma pequena falta de ar, tá? Meu irmão teve princípio de pneumonia, não fizemos o teste do Covid, porque os médicos não fizeram, mas trataram a nossa enfermidade como se fosse o Covid. Meu irmão ficou muito mal, até o médico pediu para isolar, e ele fazia nebulização isolado. E nós temos tomando todo cuidado, ficamos sem paladar, enjoado demais. E digo, irmão, se esse vírus entrou, ele teve que sair em nome de Jesus. Ele teve que sair em nome de Jesus. E até manifestação do adversário dentro de casa nós tivemos. Porque o espírito da morte, irmão, ele fica nos cercando, querendo ver se a gente vai ser liquidado, né? Se vai ser permissão de Deus da gente ali sucumbir, né? E fica ali naquele, né, nos cercando, né? Até sussurros eu ouvia quando eu vinha orar de madrugada, né, aqui na sala, eu ouvia aquele sussurro, aquele respirar assim 2 vezes. E eu repreendi, eu falei assim: sai daqui em nome de Jesus, porque aqui não é teu lugar. E ele ficou perturbando várias vezes. Foi quando meu irmão ficou muito enfermo e nós repreendemos no nome do Senhor. Então, irmãos, nós podemos ser até perseguidos, mas nós não estamos desamparados, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, se aprove o Senhor levar vidas, é porque é a vontade do Senhor. Deus está no controle de tudo. Mas enquanto nós pudermos lutarmos, vamos lutar. E se aprover o Senhor nos chamar para a eternidade, foi assim a vontade do Senhor. Mas o mais importante é nós estarmos com Ele. Então, irmãos, Deus é o Deus de vitória. Se nós orarmos com fé, Ele ouve a nossa oração. Antes dessas enfermidades entrar dentro aqui de casa, antes de nós ficarmos enfermos, eu ungi. Porque teve uma profecia de um pastor, o pastor Cezino Bernardino, que já dorme com o Senhor. Muitos não acreditaram nessa profecia. Foi há 4 anos atrás. Quando eu vi essa profecia aqui no YouTube, ele disse: unge os seus lares, unge com azeite. Irmãos, naquele mesmo instante ali eu comecei a ungir. Passaram-se uns 2 dias, aquela palavra continuou no meu coração, eu comecei a ungir os umbrais da porta por lá de fora, a janela. E falei: Jesus, toma conta desse lugar, toma conta desse lugar, toma conta desse lugar. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, sim. Não é porque a irmã Suzane é boazinha, não. É porque o Senhor, Ele nos dá fé para nós atuar no mundo espiritual e trazer do mundo espiritual. Deus, Ele ouve a nossa oração desde o momento que nós orarmos. E ali o Senhor não permitiu que esse vírus viesse fazer arruaça dentro da nossa casa. E nós continuamos a declarar: você não tem lugar aqui. O Senhor é o dono da nossa vida. Lutas nós passamos. Então perseguidos nós somos, mas não desamparados. Por quê? Porque o tesouro habita nos vasos de barro. Se você é vaso de barro, se você está cheio do Senhor, não deixe que a angústia, não deixe que o desânimo e não deixe que as coisas venham te tirar da presença do Senhor. E a última etapa, quando o vaso é cheio de Deus, que nós podemos estar abatidos. É claro que nós podemos estar abatidos. E por que não? Somos humanos. Somos humanos. Deus não conta com super-homem, com super-mulher. Por mais que seja de oração, nós busquemos ao Senhor, nós somos frágeis. Porque a luta, quando vem, ela vem forte. E essa luta que nós estamos atravessando é muito forte. Forte mesmo, de ter parado a terra. Parou nações. Mas quem tem o Senhor como seu refúgio, quem tem o Senhor
morando dentro do seu coração, da sua alma, não tem como. Não tem como nós nos sentirmos destruídos. Podemos estar abatidos. Podemos. Abatido? Podemos. Quantas famílias enlutadas estão abatidas? Isso é um abatimento. Mas vocês não estão destruídos. Você que perdeu um ente querido, você que perdeu um amigo, eu também perdi um parente. Estamos perdendo pessoas conhecidas. Sentimos muito. Podemos estar abatidos, sim. A Bíblia nos permite estar. Deus nos permite estar. Mas nós não estamos destruídos. Nem os que já passaram para o Senhor, que já dormem com o Senhor, que alguém sempre diz assim, o Covid venceu fulano. Não. Eu não digo que o Covid venceu fulano. Não. Foi permissão do Senhor. O Covid foi só uma desculpa para que o Senhor levasse para a eternidade. Não, porque até na eternidade os que já dormem no Senhor são mais do que vencedores. Já alcançaram a vitória. Nós é que temos que continuar lutando para nós não perdermos a nossa salvação, para nós não perdermos o nosso galardão. Então, como diz o Salmo 46, oh meu Deus, faz do Senhor o seu refúgio, faça do Senhor a sua fortaleza, porque Ele vai chegar na hora certa, porque Ele é socorro bem presente. Se encha de Deus, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, do 6 em diante. Se encha desse tesouro, porque você pode estar até atribulado, atribulada de espírito, mas você não está angustiada. A angústia é a tristeza profunda e ela não tem vez dentro de nós. Você pode estar perplexo ou perplexa com tudo que está acontecendo, mas desanimado não. Você pode ser até perseguido, não é verdade? Mas não está desamparado. Você pode estar até abatido, dói, não dói? Está doendo em mim tudo isso. Mas destruído? Não. Porque a presença do Senhor, ela nos sustenta, ela nos renova, ela nos coloca de pé. Parece ser tão fácil o que nós estamos falando, né? Mas em parte é, quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E a conclusão que eu digo para os amados irmãos e amadas irmãs é a seguinte: se apegue na palavra do Senhor. A conclusão é desta mensagem. Faça dele o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro. Deixa Deus tomar conta do seu ser e o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão não tomarão parte da sua vida. Deixa Deus fazer parte do seu ser, porque tudo isso que nós falamos de ruim, ansiedade, angústia, medo, desânimo, depressão, desespero, não vão fazer parte da tua vida. Elas vão passar por fora de você. Você vai sentir elas? A gente sente. O mal nos cercando, a gente sente. Mas fazer parte de nós, habita. De tudo. Aquele que é Senhor de toda a terra e de todas as coisas. E ainda nos diz aqui na conclusão o seguinte: que se ninguém lhe deu flores, isso é para você que se sente, né, muito abatido ou até mesmo já está começando a ficar destruído. E a gente pode dizer assim: ninguém nunca me deu flores, ninguém nunca me deu presente, ou então está demorando chegar um presente, uma flor nesse momento de pandemia. Se ninguém lhe deu flores, isso é para você se valorizar. Se dê flores. Se ninguém te deu presente até agora, compra um presente para você. Sabe por quê? O segredo não está nas flores e nem no presente. O segredo está como você se vê. Se você se vê como alguém precioso e que o Espírito Santo habita em você, não vai ter depressão que fique. Não vai ter angústia que fique. Por quê? Porque você tem se valorizado, porque há um tesouro dentro de você. Pode estar o caos acontecendo aí ao redor da terra,
mas a presença de Deus é grande e você precisa se valorizar. E isso eu estou falando para todos aqueles que muitas vezes o espírito até do suicídio fica pairando, de achar que não tem mais jeito e quer tirar sua própria vida. Mas o Senhor te fala hoje, se dê flores, se dê presente. Eu estava precisando de uma Bíblia. Às vezes a gente espera, né, quem sabe algo acontecer, né? Mas eu falei, Jesus, me dá condição de comprar uma Bíblia? E eu quero aquela Bíblia Thompson, que é a maior Bíblia de referência. Eu amo essa Bíblia. E aí eu tinha perdido a minha antiga, que eu ganhei, né, quando eu era jovem, numa gincana de falar o Salmo 119 de cor, 176 versículos. E pela misericórdia do Senhor eu ganhei. Falei ele de cor, né, quase 20 minutos falando o Salmo 119. Aí o pastor da igreja me presenteou com uma Bíblia Thompson. Aí, no passar das lutas, eu acabei perdendo ela. Vamos dizer que me tiraram a Bíblia, né? Aí passei já 7 anos sem a Bíblia. Aí foi o Senhor, me deu condição há 2 meses, de comprar ela. Deus me deu de presente. Mas o Senhor me deu a condição de ir lá. Eu mesmo me presenteei com essa Bíblia, né? A gente tem que ser assim, irmão. Você tem que se presentear. Olha, tem hora que me dá vontade, assim, eu não fico esperando aniversário para me comer bolo, né, assim, salgadinho. Quando Deus me dá condição, né, a gente faz um bolinho, faz um salgadinho, um docinho e come um bolo e um salgadinho. Não precisa esperar festa para você se alegrar. Se alegre todos os dias, porque Deus é bom, Ele habita dentro de você. Os teus traumas não podem definir o teu futuro. O que nós estamos passando agora não pode definir o nosso futuro, porque nós somos a imagem de Deus. Amém? Então a presença de Deus nos faz sobreviver ao caos, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e Ele tem preenchido a nossa vida. Posso estar atribulada, mas não angustiada. Posso estar perplexa, mas não desanimada. Posso ser perseguida, mas não desamparada. Posso estar abatida, mas não destruída. Deus vos abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração. Fique com Deus, uma noite de descanso abençoada. Se dê valor, valorize, porque o Espírito Santo habita em você.